Queridos, nós estamos nesta campanha dos 100 dias de renovação e iniciamos agora os 30 dias de missão. No mês passado, nós tivemos 30 dias de oração e eu espero que tenha sido edificante para você. Espero que você tenha se envolvido, espero que você tenha orado um pouco mais do que você costuma orar habitualmente. E neste mês nós teremos, como disse, 30 dias de missões, ou de missão, melhor dizendo. Pensando justamente nessa questão, antes de entrarmos no nosso sermão de hoje, preciso esclarecer um pouquinho a respeito disso. O presbítero Rodrigo já falou um pouco sobre isso na manhã. Nós usamos muito o termo missões na igreja. Mas, de um bom tempo para cá, isso já tem sido repensado no meio evangélico, porque parece-me que criou-se aquela ideia de que a igreja, para fazer a sua missão, ela envia missionários para os lugares que necessitam. Então, nós temos missionários dentro do Brasil, temos missionários na cidade, temos missionários em outros países, mas esquecemos que nós somos um povo em missão, que a missão do Senhor é para todos nós. É para a sua igreja. E então tem se falado muito a respeito de uma vida missional, ou seja, nós envolvidos nesta grande missão do Senhor. E você faz parte disso. Você é alguém que está em missão. Nós pensamos primeiramente a respeito de Deus e como respondemos isso a Deus, dependendo da sua fidelidade ao Senhor, da sua vida junto ao Senhor, você já cumpre uma parte dessa sua missão, sendo um verdadeiro adorador e dando um bom exemplo aonde é que você estiver. Mas nós temos também uma responsabilidade para com o próximo. Jesus falou amar a Deus e amar ao próximo. Então a nossa missão se volta para as pessoas. E dentro disso, nós pensamos que começa aqui na igreja. Olha a quantidade de pessoas. Nós temos muitos que fazem parte junto conosco, são nossos irmãos em Cristo, aos quais nós temos que ter um comprometimento, uma responsabilidade mútua. Nós temos, no segundo momento, uma responsabilidade com a nossa sociedade, com a cidade onde estamos inseridos e outros lugares aonde formos. Como nós, cristãos, como nós, igreja, nos comportamos e agimos diante da sociedade. E, por fim, no mundo como um todo. Fazendo a obra do Senhor, e investindo na obra do Senhor e cooperando nessa grande missão do próprio Deus de ir atrás das suas ovelhas e estabelecer o seu reino eterno. Então, quando você ouvir-nos falando a respeito de missão, você entenda que é para cada um de nós. Como você se encaixa nisso? E como você tem feito, como você tem agido nesta vida missional? Se você tem sido realmente alguém com essa vida missional ou não. Neste mês nós vamos colocar algumas ações para poder até mesmo ajudar e orientar, despertar a igreja. Eu coloquei isso lá no nosso grupo de aviso do WhatsApp. Quanto à questão da igreja, aqueles que estão aqui, nossos irmãos na fé, a família da fé, nós iremos fazer algumas benfeitorias na casa da Regina e da dona Dodô, duas irmãs aqui nossa, que necessitam do nosso amparo, e eu vou falar um pouco disso mais à frente.
Nós precisamos fazer uma reforma elétrica nessa igreja. Já temos planejado isso há muito tempo e é algo urgente que precisa ser realizado. Precisamos ter alguns atos de bondade, pensando na nossa sociedade, pensando na nossa cidade. O presbitério conversou lá no Hemocentro e separou uma semana para que as nossas igrejas estejam indo até lá e fazer doação de sangue. E para a nossa igreja ficou o dia 12/4, uma terça-feira, e eu depois vou lembrar os irmãos, mas você já dispõe o seu coração para ir até lá e colaborar nessa questão. E também a cesta básica que nós já fazemos, diáconos têm sempre pedido, solicitado, iremos investir um pouco mais. Na questão do evangelismo, de levar as boas novas da salvação, faremos um culto evangelístico no dia 17, o dia do amigo, já fizemos isso daqui, e incentivar a cada um trazer um amigo não crente, para poder participar aqui conosco. E além disso, um desafio para que você pregue para alguém que ainda não conheça o Senhor Jesus, que ainda não faça parte de nenhuma igreja. E por fim, na questão dos nossos irmãos, ajudar aqueles que estão desanimados. Tem algumas pessoas desanimadas, tem alguns que eu não tenho visto participar da igreja, tem alguns que depois dessa pandemia sumiram, estão meio frios na fé, e eu gostaria muito que nós, como igreja, pudéssemos dar uma atenção e auxiliá-los nesse retorno. E por fim, fechando o mês, dia 24, no horário da escola dominical, fazer um café da manhã daqueles gostosos que a gente fazia há algum tempo atrás. Depois que entrou a pandemia, nós não fizemos mais nenhum, mas é o momento. Abra sua Bíblia, Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6, versos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Queridos, o texto inicia dizendo: não nos cansemos de fazer o bem. E é fato, às vezes nós desanimamos, começamos a fazer e a ajudar, mas quando, por exemplo, não observamos um resultado, não observamos uma mudança, a gente acaba desanimando daquilo. Ele insiste nisso, ele fala no final do versículo, se não desfalecermos. Veja, ele fala de cansar e desfalecer. No mesmo versículo, ele utiliza duas palavras que têm a mesma raiz para mostrar o fato de que muitas vezes nós simplesmente cansamos, desistimos. Começamos a ajudar alguém, por exemplo, e não observamos alguma melhoria, alguma mudança, e geralmente a gente fala assim: olha, não adianta, já tentei ajudar, já falei, já fiz isso, já fiz aquilo outro, já tem tanto tempo, olha, eu desisto, cansei. Não é assim que a gente fala? Por isso que ele está dizendo aqui, não nos cansemos de fazer o bem.
Quando nós falamos de nós como igreja, quando nós falamos de nós como cristãos, quando falamos de nós como discípulos de Jesus, nós falamos daqueles que procuram ser como Ele. Você imagina como seria a atitude de Jesus observando, por exemplo, a sua vida, meu irmão, minha irmã? Você sempre foi certinho? Você sempre agiu positivamente? Será que muitas vezes Deus não teve que usar de misericórdia com você? De longanimidade, de paciência com você? Certamente que sim, porque nós todos somos pecadores, todos nós somos falhos, e se não fosse a misericórdia do Senhor que se renova a cada dia, nós já teríamos sido destruídos. Deus tem paciência conosco, Deus não desiste de nós. Deus, o Senhor, o bom pastor, vai atrás, busca, traz. Ele se preocupa, Ele ama, Ele não desiste, Ele está sempre disposto. Mas nós parece que não. Parece que nós, se não observarmos o resultado, nós desistimos. E hoje em dia, nessa sociedade, nesse tempo, isso parece que agravou um pouco mais, porque nós vivemos uma época do imediatismo. Nós não temos paciência de ouvir algo que vai durar muito tempo. Se o culto passa de 1 hora, e hoje vai passar, você pode ter paciência aí, ficar tranquilinho. Se o culto passa de 1 hora, a gente já começa a ficar incomodado. Se você vai ler um texto e aquele texto você já pega, a primeira coisa que você olha é quantas páginas. Nossa, esse texto tem 4 páginas. Muito grande, 4 páginas, vou ter que ler 4 páginas. Quando eu entrei no seminário, a média de leitura era 2.500 páginas por mês. E as turmas anteriores falam assim, mas vocês estão numa vida boa, hein? Só 2.500. Porque antes, quando era o reverendo Ronaldo lá, era 5.000 páginas que os seminaristas liam por mês. E ai daquele que dissesse que leu e não tinha lido de verdade. Então, queridos, nós não temos paciência. Chegamos no semáforo e aqueles 30 segundos ali parecem uma eternidade. Olha, muita calma. Se você está se identificando com isso, você é um sério candidato a sofrer uma estafa, um estresse, pegar uma gastrite nervosa ou coisa desse tipo, adoecer. Sabe, seja mais light, seja mais tranquilo. Se o culto hoje levar meia hora a mais, qual o problema? Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo, ou seja, ao seu tempo, ao tempo do quê? De quem? Quem que determina esse tempo da ceifa, da colheita, do resultado? Olha, eu estou convencido, meus irmãos, mais do que nunca, que o resultado pertence única e exclusivamente a Deus, ao Espírito Santo. É Ele quem convence, é Ele quem ilumina, é Ele quem toca, é Ele quem converte, é Ele quem faz. Nós somos meramente aqueles que semeiam, o semeador saiu a semear, mas é Deus quem faz a obra. Agora, nós não podemos desistir facilmente. Não, eu não aguento mais. Não. Não pare. Não desista. Você acredita em Deus? Você confia em Deus? Então, a sua missão é fazer o bem. Faça o bem. Faça o que é certo. Ajude ao próximo. E deixa o resultado com o Senhor. Verso 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ele diz, enquanto tivermos oportunidade. Não é sempre que vai haver oportunidade. Não é sempre que você terá aquela pessoa para ajudar. Se você não ajudar e Deus quiser fazer algo, Deus vai levantar outra pessoa. Você perdeu a oportunidade de ser um instrumento de Deus para ajudar.
Perdemos a oportunidade por demorarmos. É o tal da procrastinação. Nós vamos deixando para amanhã, nós vamos deixando para depois, e isso vai se passando, e quantas coisas importantes nós não realizamos. Perdemos a oportunidade também, porque nós temos um tempo limitado. Nós temos um tempo certo para cada coisa. Nós temos que fazer a obra de Deus enquanto temos vida, enquanto temos saúde. Senão fica parecendo naquela passagem, quando Jesus sai chamando as pessoas, vem, segue-me. Senhor, espera. Primeiro deixe-me ir fazer isso, fazer aquilo. Primeiro deixa eu fazer aquilo outro. Nós temos que ter essa prontidão, essa disposição, essa disponibilidade para as coisas de Deus. Nos enchemos de tantas tarefas, tem trabalho, tem mais o curso disso, a aula daquilo, o treinamento daquilo outro, tem que fazer tanta coisa em casa, nos enchemos de tantas coisas. E aí, claro, não vai sobrar tempo para Deus, não vai sobrar tempo de qualidade para a sua espiritualidade, para a sua família. Quantas famílias sofrendo, quantos casamentos com dificuldade, quantos filhos solitários, porque os pais não têm um tempo de qualidade para dedicar com eles. Você vai esperar o quê? Seu filho vai crescer, e depois, quando ele estiver lá com 15, 18 anos, não adianta você querer chegar e ensinar o que você tinha que ensinar para ele quando ele tinha lá seus 5 anos de idade. Então, há um tempo determinado para todas as coisas. E eu ouvi uma frase no início da minha conversão que eu sempre trago comigo. Se você percebe algo que precisa ser feito, é porque o Espírito Santo está te mostrando. Podia fazer tal coisa na igreja. Você tem a percepção, você tem o dom. Por que você está percebendo e talvez outras pessoas não estão percebendo? Deus está falando com você. Então, quando você perceber alguma coisa, é a sua oportunidade, é o seu chamado, é Deus falando com você, é Deus te mostrando. Então, enquanto você tem essa oportunidade, enquanto você tem saúde, enquanto você está vivo, faça o bem a todos, ajude, não fique colocando condições, se acontecer isso, ou se eu tivesse aquilo outro, né? Se eu tivesse dinheiro, eu ia ajudar todo mundo. Já viu essa, né? Se eu tivesse mais tempo, eu ia dedicar metade do meu dia para ajudar. Sabe, queridos, quem não consegue ser fiel no pouco, não vai conseguir ser fiel no muito. Você não tem que esperar grandes coisas, não. Você tem que começar a fazer agora. É hoje. É com os recursos que você tem. É com o tempo que você tem. O que você está esperando? E olha, o texto encerra dizendo que fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Esta é a minha expressão favorita em toda a Bíblia sobre a igreja. A igreja é chamada nas Escrituras, o povo de Deus, de várias formas. Mas aqui nos é apresentado como sendo essa família da fé. Ora, nós somos chamados como irmãos em Cristo. E eu pergunto para você, você conhece os seus irmãos em Cristo? Você conhece quantas pessoas aqui nesta igreja?
Quantas pessoas nesta igreja você tem relacionamento? Quantas pessoas nesta igreja aqui você já chamou para ir na sua casa tomar um cafezinho? Ah, pastor, o senhor está falando para mim convidar pessoas para ir em casa, mas ninguém me convidou para ir na casa deles ainda. Ah, é assim? Você só convida se te convidar primeiro, é isso? Está errado. Você dá o exemplo, você toma a iniciativa, relacione-se, crie amizade, são seus irmãos em Cristo, somos a família da fé. Procure saber. Procure saber. Tem uma pessoa que faz tempo que você não vê, não tenho visto aqui na igreja. Será o que está acontecendo? Será que ela está doente? Será que ela mudou de cidade? Será que ela não quer mais saber de Jesus? Será que ela está viva? Procure saber, meu irmão, minha irmã. Procure envolver-se com a sua família na fé, fazer parte da igreja, fazer parte dessa família. Se o seu filho dentro da sua casa, ou seu irmão, ou seu pai, sua mãe, sair para um compromisso e não voltar, você vai ficar quieto, vai ficar calado? Passou a noite, sumiu. Não voltou mais. Não, você vai tomar providência, você vai correr atrás. Você ama aquela pessoa. Agora isso precisa refletir um pouco aqui na igreja, um pouco mais, como família da fé, como pessoas que se amam, que se importam umas com as outras. Fazer o bem a todas as pessoas, mas principalmente aos da família da fé. Começa aqui, entre nós que somos os irmãos em Cristo. Exemplo, você conhece essas duas garotinhas? Eu não gosto de fazer isso, senão eu ia pedir para levantar a mão, mas não vou pedir, não. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que não conhece. São duas irmãs queridas, que têm as suas dificuldades, histórias sofridas, como talvez você também tenha a sua história. Mas, enquanto nós preparávamos para esse mês de missão, conversando com os demais pastores, cada um falando o que ia fazer na sua igreja, e o Senhor me colocou no coração para nós fazermos alguma coisa para ajudarmos essas duas irmãs. E eu quero passar um vídeo para vocês, que eu fiz lá da casa delas, para vocês verem. Talvez você ainda não foi na casa delas, né? Seria muito bom se você fizesse uma visita para elas. Então eu vou passar um vídeo mostrando como que é a casa delas. Eu vou narrar aqui, porque não saiu no áudio aqui, da transmissão ali, a parte em que eu vou narrando o vídeo. Pode deixar baixinho, então. Essa é a casa da dona Dodô.
Aqui é onde está a entrada da casa dela. Aqui é a cozinha. Observem o piso, ele é bem escorrido, desnivelado. O telhado é a questão mais complicada ali para ela, porque não é apenas goteira, é a água mesmo entrando por esse telhado. O encanamento aparente, aqui é uma pequena sala. Aqui é o quarto dela. E eu pedi autorização para mostrar essas imagens. Ela tentou vedar, ela mesma tentou fazer uma vedação ali, mas continua entrando muita água quando chove. A parte elétrica está muito perigosa, muito complicado. O banheiro. Aqui ela tem uma área, aqui, tem muito entulho ali, e ela tem essa caixa d'água que ela comprou com seu dinheirinho, mas essa caixa d'água não é suspensa. E... por que você fez isso, pastor? Não mexe. Aquela caixa d'água não é suspensa, ou seja, ela não tem a água da caixa dentro da sua casa. Teria que fazer uma plataforma para levantar, né? Irmãos, me perdoem, vamos lá, vou tentar adiantar aqui. Gente, só um momentinho. Agora eu comecei, eu tenho que terminar. Mostrar a casa da Regina. Bom, aqui agora vai ser a casa da Regina. Esta é a entrada ali. Também está com muitas dificuldades. A pintura muito antiga, lodo, mofo. Aqui é a cozinha. Aqui temos um banheiro e o quarto. Os móveis muito antigos, os da dona Dodô também. O telhado, da mesma forma, entra água. O piso, muito problema no piso. Além de outros problemas que precisavam de algumas melhorias também.
Enfim, queridos, o vídeo está chegando ao fim. Pode voltar a luz aí. Como eu disse, Deus colocou no coração o desejo de fazermos algo para as nossas irmãs. Eu não sei quanto a você, mas eu fico sensibilizado com isso. Fico sensibilizado em ver a situação que elas estão ali, uma situação difícil, precária, a qual nós podemos, sim, como igreja, auxiliar. E dentro desse nosso texto de hoje, eu quero levar você a pensar a respeito disso. Quando o texto fala para nós fazermos o bem a todos, mas de maneira especial à família da fé. Então, nós estamos lançando essa campanha para fazer uma reforma, algumas benfeitorias ali na casa delas. A junta diaconal está à frente disso e você pode ajudar como? Você pode fazer doação financeira, você pode doar algum material, você pode doar a sua mão de obra. Olha, pastor, eu vou fazer tal coisa lá. Olha, eu vou doar tal coisa lá. Então você pode entrar em contato conosco, comigo, com a junta diaconal, com um dos presbíteros, diáconos, e estar fazendo a sua colaboração para nós realizarmos isso. A ideia é fazer o que é mais urgente. Na casa da dona Dodô seria arrumar o telhado, arrumar a parte elétrica, colocar a caixa d'água dela, levantar a caixa d'água. Na casa da Regina, telhado, dá uma olhada na parte elétrica, dá uma olhada naquele piso. E seria muito bom a gente pintar as duas casas, quem sabe a gente faça isso no mutirão. Então, não definimos exatamente como tudo isso vai acontecer, vai depender muito da disposição dos irmãos, e eu peço que você nos procure esta semana, mostrando que você gostaria de ajudar para nós podermos fazer isso ali para elas. Concluindo, queridos, não nos cansemos, não desfaleçamos, continue firme, não entregue os pontos. Há muitas pessoas desanimando, desistindo, de maneira muito fácil, a respeito dos seus sonhos, dos seus planos. Eu vejo pessoas desistindo de um casamento, desistindo de um relacionamento, desistindo de um trabalho, desistindo de uma faculdade, desistindo de um plano, desistindo de tantas coisas. Sabe, seja mais perseverante. Se Deus colocou no seu coração, se Deus tem propósito nisso, então persevera. Façamos o bem a todo, no tempo certo vai vir a colheita, vai vir o resultado, né? Confia no Senhor, deixa o resultado, a colheita, na mão do Senhor. O resultado pertence a Deus, você é o que planta, é o que faz, o resultado Deus trará. E pense em como você pode se envolver a respeito da família da fé. A cada semana eu vou trazer um aspecto da nossa missão como crentes, como igreja. A de hoje é a sua família da fé. O que você pode fazer para se aproximar, para aproximar mais dos seus irmãos em Cristo, para ajudar os seus irmãos em Cristo que estão com dificuldade? Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente. Vamos orar sobre isso? Pai, bendito seja o Senhor. Nós, ó Deus, agradecemos por Tua palavra. Colocamos diante de Ti esse mês de missão. Pedimos que o Senhor nos oriente. Pedimos que o Senhor nos desperte. Desperte, ó Deus, a Tua igreja para ajudar
aqueles que precisam. Abençoa, ó Deus, para que consigamos melhorar a casa das nossas irmãs, Senhor. Eis-nos aqui, nos usa em nome de Jesus. Nós colocamos este mês na tua presença, pedindo que seja um mês de bênção, de crescimento para nós. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos passar o momento da ceia do Senhor. Peço aos presbíteros que estejam aqui comigo, por favor. Mateus capítulo 26,